Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Em nome da Cenários Capital, a gente começa agora o nosso estudo semanal, desta vez para a semana do dia 15 a 19 de dezembro de 2025. Tudo isso com base no que a gente observou no mercado até o dia 12. Vamos lá? E o grande assunto da semana, que mexe com tudo, é esse aqui: as decisões sobre as taxas de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Afinal, quais as consequências disso? É o que a gente vai desvendar juntos hoje, porque isso impacta diretamente os nossos investimentos. Para a gente organizar o nosso estudo, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com o cenário global de juros, depois mergulha na renda fixa, passa pelo nosso radar de ações, dá uma olhada em commodities, cripto e câmbio e, no final, a gente amarra tudo nas nossas conclusões. Então, começando pelo cenário da semana, o grande destaque foi, sem dúvida, o que os bancos centrais decidiram. Entender isso aqui é a chave para a gente compreender todo o resto que aconteceu e o que pode acontecer no mercado. E a semana foi bem essa história de dois bancos centrais com posturas diferentes. Lá nos Estados Unidos, o Federal Reserve veio com um tom mais suave, sabe? E isso tende a animar os investidores no mundo todo a tomar um pouco mais de risco. Já por aqui no Brasil, o Copom pisou no freio, foi mais cauteloso e preferiu manter a nossa taxa Selic onde estava. E aqui a gente vê esses dois caminhos bem definidos. De um lado, nos Estados Unidos, esse sinal mais ameno do Fed, junto com o dólar index mais fraco, cria um ambiente bem positivo para mercados emergentes como o nosso. Do outro lado, aqui no Brasil, a manutenção da Selic acabou frustrando uma parte do mercado que esperava um corte. Mas o Banco Central deixou claro: a inflação e a questão fiscal por aqui ainda pedem muita cautela. E quando a gente fala em patamar elevado, não é pouca coisa. Estamos falando de 15% ao ano. Essa decisão simplesmente consolida o Brasil como o país com a segunda maior taxa de juros real do mundo. Isso tem um peso gigantesco na economia e, claro, nas decisões de onde investir. E como é que tudo isso se desenrola na prática? Bom, esse cenário todo de juros nos leva direto para o nosso segundo ponto, que promete ser o grande tema do próximo ano: a renda fixa. Essa frase resume perfeitamente o momento. Mesmo que a gente esteja chegando perto do fim do ciclo de alta de juros por aqui, as taxas ainda estão tão altas que acabam consolidando 2025 como o ano da renda fixa, principalmente quando a gente pensa em retorno real, ou seja, o ganho acima da inflação. E isso, claro, abre oportunidades bem interessantes. Então, na prática, o que isso quer dizer? Basicamente, que existem duas grandes estratégias na mesa. Uma delas é olhar para os títulos pré-fixados e os títulos IPCA+, principalmente aqueles com prazos entre 3 e 6 anos. A ideia é travar esses rendimentos bem atrativos agora, antes que o ciclo de cortes comece. A outra estratégia é usar os pós-fixados, atrelados ao CDI, como aquela âncora de segurança e liquidez da carteira, já que a remuneração deles continua muito boa. Ok, agora saindo um pouco da relativa tranquilidade da renda fixa, vamos ampliar o nosso foco e dar uma olhada no que está acontecendo no mundo das ações. O Ibovespa, nosso principal índice, passou por uma certa volatilidade depois de bater sua máxima histórica, né? O que a gente vê agora é uma tentativa de retomar aquele fôlego, aquele ímpeto de alta. Vamos ver como é que está a saúde do índice por dentro. E quando a gente olha mais de perto, a gente descobre algo bem interessante. Apesar dessa instabilidade lá no topo do índice, a força compradora ainda parece dominar. Olha só, temos 77 papéis em movimento de alta forte contra apenas 15 em baixa. Isso sugere que o sentimento geral do mercado continua otimista. Vamos agora para alguns destaques individuais, começando por um peso pesado da nossa bolsa, a Vale, VAL3. Vamos dar uma olhada nos seus fundamentos. E olhando o gráfico, a gente vê que a ação está num momento técnico bem importante. Ela bateu numa resistência forte, ali na casa dos R$ 69, mas o ponto principal é que ela conseguiu fechar a semana acima da média móvel de 200 semanas. Esse é um indicador de longo prazo super relevante, e ficar acima dele é um belo sinal de força. Na sequência, vamos para outra gigante da bolsa, a Petrobras, PETR4. Vamos ver o que os fundamentos nos dizem. O gráfico semanal da Petrobras mostra o preço meio encaixotado, negociando de lado ali entre R$ 29 e R$ 33 reais. Esse movimento tem tudo a ver com a cotação do petróleo, claro. E essa falta de uma tendência clara pode ser bem interessante para algumas estratégias, como a venda coberta de opções, que busca gerar uma renda extra com as ações.
Agora, olhando o Brasil com os olhos do investidor estrangeiro, o ETF EWZ está num ponto técnico que é crucial. Ele está testando mais uma vez aquela resistência importante na região dos $34. É um movimento que está totalmente ligado à volatilidade do mercado americano. Bom, agora vamos abrir um pouco mais o leque e ver como outras classes de ativos importantes estão se comportando. Vamos falar de commodities, criptomoedas e também do câmbio. Fazendo um resumo rápido do cenário das commodities, o ouro segue firme e forte na sua tendência de alta, já o petróleo e o minério de ferro estão andando de lado, presos em faixas de preço bem definidas. E aqui, um alerta muito importante para as commodities agrícolas. É preciso ter muito cuidado, porque a alavancagem nesses mercados é altíssima, o que aumenta o risco exponencialmente. Pulando para os ativos digitais, o que a gente vê é um mercado bem indeciso. O Mata de Calor mostra esse cenário misto, sem uma direção clara. E o principal ETF de cripto que a gente tem na bolsa, o H11, continua consolidado dentro de um grande retângulo, sem conseguir sair do lugar. E no câmbio, o fator-chave para a gente ficar de olho é o dólar index, o DXY. Ele continua com viés de baixa e, como a gente falou lá no comecinho, isso geralmente é uma boa notícia para ativos de risco e para moedas de países emergentes, como o nosso real. Muito bem. Depois de passar por todos esses pontos, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender qual é a nossa principal conclusão para a semana que está começando. O sentimento que prevalece para a semana é de otimismo altista, mas um otimismo com o pé no freio. A gente precisa ter cautela. Os juros ainda altos por aqui e a atenção constante com o nosso cenário fiscal exigem que a gente seja mais seletivo nos investimentos. Ou seja, o cenário lá fora ajuda, mas os riscos locais continuam bem presentes. E para continuar acompanhando nossos estudos toda semana, não esqueça, curta e compartilhe este conteúdo. Se tiver algum ativo, algum investimento que queiram ver no próximo estudo, é só deixar sugestão aqui nos comentários. E para mais informações, visitem o nosso site www.cenarioscapital.com.br. E lembrando, é cenários com o, combinado? Um ótimo final de semana a todos e excelentes investimentos!